Uma vida cristã autêntica. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Bom dia, meus irmãos. Jesus começou a falar no monte, descrevendo nas bem-aventuranças os elementos essenciais do caráter cristão e prosseguiu indicando, através das metáforas do sal e da luz, a influência para o bem que os cristãos exercerão na comunidade se possuírem esse caráter. Descreveu então a justiça do cristão, que deve exceder a justiça dos escribas e fariseus na aceitação de todas as indicações da lei de Deus, sem se deixar de coisa alguma e sem criar limites artificiais. A justiça do cristão é uma justiça sem limites. Deve ter liberdade de penetrar além dos atos e das palavras, até o nosso coração, pensamentos e motivações, e deve nos dirigir até mesmo nessas partes escondidas e secretas. No capítulo 6, Jesus continua a ensinar sobre justiça. O capítulo começa literalmente com: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A palavra usada é a mesma dos versículos 6 e 20 do capítulo 5, mas, muito embora seja a mesma palavra, a ênfase mudou. Antes, a justiça estava relacionada com bondade, pureza, honestidade e amor. Agora, relaciona-se com práticas tais como esmolas, oração e jejum. Assim, Jesus passa da justiça moral do cristão para a justiça religiosa. É importante nós reconhecermos que, de acordo com Jesus, a justiça tem essas duas dimensões, a justiça moral e a religiosa. Algumas pessoas falam em comportamento como se achassem que sua maior obrigação na vida cristã estivesse na esfera, no âmbito da atividade religiosa, quer em público, que é a frequência à igreja, ou em particular, que são os exercícios devocionais. Nos dois âmbitos, nas duas esferas da justiça, Jesus profere seu chamado insistente aos discípulos para que sejam diferentes. Em Mateus 5, ele ensina que a nossa justiça deve ser maior do que a dos fariseus, porque eles obedeciam à letra a lei, enquanto a nossa obediência deve incluir o nosso coração. E maior também, na forma do amor, do que a dos pagãos, porque eles se amam uns aos outros, enquanto o nosso amor deve incluir nossos inimigos também. Mas em Mateus 6, no que se refere à justiça religiosa, Jesus traça os mesmos dois contrastes. Ele fala primeiro da ostentação religiosa e diz: não sereis como os hipócritas. Versículo 5. Depois prossegue referindo-se ao formalismo mecânico dos pagãos e diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Versículo 8. Assim, novamente, os cristãos têm que ser diferentes tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos e dos irreligiosos, da igreja e do mundo. Que os cristãos não devem se conformar com o mundo é um conceito familiar no Novo Testamento. Lemos lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A advertência fundamental de Jesus é contra o praticar a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. À primeira vista, essas palavras parecem contradizer o seu mandamento anterior. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Nos dois versículos, ele fala de praticar boas obras diante dos homens. E em ambos, o objetivo fica declarado, isto é, ser visto por eles. Mas, no primeiro caso, ele ordena que o façam, enquanto que no outro, ele o proíbe. Como resolver essa discordância? A contradição é apenas verbal, não substancial. A pista está no fato de Jesus falar sobre diferentes pecados. Foi nossa covardia humana que o levou a dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e a nossa vaidade humana que o fez dizer que tomássemos cuidado de não praticar a nossa piedade diante dos homens. Quando nós formos tentados a esconder a nossa piedade, que é o testemunho da palavra de Deus, mostrar a verdade através das nossas vidas, e esconder quando tentados a mostrar. Nossas obras
Nossas boas obras devem ser públicas para que a luz brilhe. A nossa devoção religiosa deve ser secreta para que nós não nos vangloriemos dela. Além disso, a finalidade de ambas as instruções de Jesus é a mesma, isto é, a glória de Deus. Por que devemos fazer a nossa luz brilhar e praticar abertamente as boas obras? Para que os homens possam glorificar ao Pai Celestial. Os 3 exemplos de justiça religiosa apresentados por Jesus, as esmolas, a oração e o jejum, aparecem de alguma forma em todas as religiões. Esperava-se que todos os judeus dessem esmolas aos pobres, orassem e jejuassem. E todos os judeus devotos o faziam. Evidentemente, Jesus esperava que os seus discípulos fizessem o mesmo, já que ele não começou cada parágrafo dizendo: se vocês derem esmolas, se orarem, se jejuarem. Mas ele dizia: quando vocês o fizerem. Ele tomou como certo que assim os seus discípulos faziam. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê em segredo, o recompensará. Apenas ser generoso não basta. Jesus está preocupado do começo ao fim desse sermão com as motivações, com os pensamentos escondidos no coração. Em sua exposição sobre o homicídio e o adultério, ele mostra que ambos podem ser cometidos no coração. Na questão das esmolas, ele tem a mesma preocupação sobre os pensamentos secretos. A questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo, passando algum dinheiro ou um cheque, mas o que o coração está pensando enquanto está fazendo isso. Há 3 possibilidades. Ou estamos querendo o louvor dos homens, ou mantemos o nosso anonimato, mas silenciosamente nos parabenizamos pelo que fizemos, ou estamos apenas desejosos da aprovação do nosso Pai Celestial. O desejo pela glória dos homens era um pecado habitual dos fariseus. Era tão insaciável o apetite pelos elogios humanos que prejudicava totalmente as suas esmolas. Jesus ridicularizou o modo como eles as transformavam num acontecimento público. E hipocrisia é a palavra que Jesus usou para caracterizar essa exibição. Nós não contratamos uma fanfarra para tocar toda vez que nós contribuímos para a igreja ou para uma obra de caridade. Mas, usando uma metáfora familiar, gostamos de tocar a nossa própria trombeta. Caímos exatamente na mesma tentação. Chamamos a atenção para a nossa esmola para sermos glorificados pelos homens. Dessas pessoas que buscam a glória dos homens, Jesus disse com ênfase: já receberam a recompensa. O que deveríamos procurar quando damos aos necessitados não é o louvor das pessoas, nem um alicerce para a nossa autoaprovação, mas antes a aprovação de Deus. Isso implica na referência que Jesus fez da mão direita e mão esquerda. Com essa expressão, ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos em termos Deus como única testemunha. Embora possamos manter a oferta em segredo diante dos outros e até certo ponto de nós mesmos, não podemos escondê-la de Deus. Nenhum segredo fica encoberto diante dele. O teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Na vida cristã autêntica, Jesus acrescenta um segundo pilar. A base da nossa sustentação de fé está no relacionamento com Deus. A Bíblia diz: orai sem cessar. É um comportamento assumido entendendo que nós dependemos de Deus em todas as nossas realizações. Nesse segundo exemplo de justiça religiosa, Jesus descreve 2 homens orando. Novamente, a diferença básica é entre a hipocrisia e a realidade. Ele põe em contraste o motivo das orações e das recompensas. O que ele diz sobre os hipócritas parece ótimo à primeira vista. Eles gostam de orar.
Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade de que a oração pública lhes dá de se exibirem. Jesus desmascarou as suas verdadeiras motivações quando ficavam de pé na sinagoga ou nas ruas com as mãos erguidas para os céus, a fim de serem vistos pelos homens. O que poderia aparentar piedade era, na realidade, orgulho. O que desejavam, na realidade, era o aplauso. E Jesus disse: já receberam a recompensa. Então, como os cristãos devem orar? Entra no teu quarto e fecha a porta e orarás. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para espectadores humanos, como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. Porque Deus não vê a nossa aparência externa, vê apenas o coração. Não a pessoa que está orando, apenas o motivo por que o faz. A essência da oração cristã é buscar a Deus. Por trás de toda oração verdadeira está a conversa com Deus. Nós o buscamos para reconhecê-lo tal como ele é: Deus, o Criador, Deus, o Senhor, Deus, o Juiz, Deus, o nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejamos encontrá-lo no lugar secreto, a fim de nos ajoelharmos diante dele em humilde adoração, amor e confiança. E Jesus diz: teu Pai que vem em secreto te recompensará. A ênfase de Jesus sobre a necessidade do segredo não deve ser levada a extremos. Se todas as nossas orações fossem mantidas em segredo, teríamos que desistir de ir à igreja, de orar em família, nas reuniões de oração. Mas a referência aqui é a oração particular. Jesus ainda não estava falando sobre a oração pública, quando ele vai ensinar como orar em público. Em vez de ficarmos preocupados com a técnica do sigilo, precisamos lembrar-nos de que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo na oração é purificar as nossas motivações. Assim como devemos dar nossas ofertas com amor genuíno pelas pessoas, também devemos orar com genuíno amor a Deus. Jamais deveríamos usar tais exercícios como um piedoso disfarce para o narcisismo. Era uma prática também dos judeus o jejuar. 2 vezes por semana eles jejuavam. Versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente, eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, o que é o jejum? Estritamente falando, é uma total abstenção de alimento. Mas pode ser legitimamente ampliado para uma abstenção parcial ou total durante períodos de tempo mais curtos ou mais longos. Daí, naturalmente, vem o nome da primeira refeição do dia, que nós chamamos de jejum, uma vez que nós quebramos o jejum que fizemos durante todo o período da noite, quando estávamos dormindo. Na Bíblia, o jejum se relaciona de diversos modos com a renúncia e a autodisciplina. Em primeiro lugar, e principalmente, jejuar e humilhar-se diante de Deus são termos virtualmente equivalentes. Por exemplo, Salmo 35, 13, Isaías 58, 3 e versículo 5. Às vezes era uma expressão de penitência por pecados passados. Quando as pessoas estavam profundamente amarguradas por seus pecados ou culpa, choravam e jejuavam. Por exemplo, Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco e fizeram confissão dos seus pecados. Os habitantes de Nínive arrependeram-se quando Jonas pregou, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco. Daniel buscou a Deus com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orou ao Senhor seu Deus e fez confissão dos pecados do seu povo. Saulo de Tarso, depois de sua conversão, foi levado a penitenciar-se de sua perseguição a Cristo, pois durante 3 dias não comeu e nem bebeu. Entretanto, nós não devemos nos humilhar diante de Deus apenas em arrependimento por pecados passados, mas também na dependência dele para a misericórdia futura. E aqui, novamente, o jejum pode expressar a nossa humildade diante de Deus.
Não constitui uma prática regular, pois nem sempre jejuamos quando oramos, mas ocasionalmente e especialmente quando precisamos buscar a Deus para sua orientação ou bênção especial, então nos abstemos do alimento ou de outras distrações para fazê-lo. Por arrependimento, ou por oração, ou por autodisciplina, ou por amor solidário, temos boas razões bíblicas para fazer jejum. Sejam quais forem as razões, Jesus assumiu que o jejum teria lugar na vida cristã, e ele se preocupou com a nossa contribuição, com a nossa oração, com o nosso jejum, para que nós não façamos como os hipócritas que chamam a atenção para si mesmos. Eles costumavam desfigurar o rosto e se mostravam contristados. Isso para que o seu jejum fosse visto e conhecido de todos. A admiração dos que passavam e viam eles dessa forma era a recompensa que eles obtinham. Mas quanto a vocês, Jesus diz, quando jejuarem, penteiem bem o cabelo, lavem o rosto, tenham uma aparência agradável, para que ninguém saiba que você está jejuando, apenas Deus que vê em secreto. O que devemos fazer é claro e fácil de entender. Faça boas obras e ajude o próximo que mais precisa. Ore regularmente e busque a Deus com toda a intensidade, inclusive demonstrando essa sua necessidade da presença de Deus com práticas espirituais como o jejum. O que Jesus ensina que não devemos fazer é também muito simples de perceber. Para o cristão, dar esmolas, orar e jejuar é um segredo entre ele e Deus. Mesmo que com isso a pessoa perca alguns elogios e paparicos humanos, receberá algo muito maior, a recompensa do Senhor. Ao cumprirmos uma agenda espiritual ou realizarmos tarefas devocionais pela justiça, devemos fazer isso pela essência do objetivo de cada ação em si, ou seja, para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Isso não pode ser feito para ser visto pelos outros e melhorar a nossa imagem pública. Deus vê em secreto e isso basta para o cristão. Fazer o bem ao próximo, inclusive com esmolas e outras doações materiais, orar e jejuar regularmente, devem ser ações realizadas com a melhor razão de ser, ou seja, a de glorificar a Deus e abençoar a vida do próximo. São oportunidades de bênçãos também para quem as faz, pois serão a recompensa do Senhor como consequência natural, mas apenas se feitas com a motivação correta. Amém.